Irmãs, boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estou aqui de novo, falando com as irmãs. E vamos dar abertura ao nosso culto dessa noite, orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos dê um culto na sua presença. Senhor Deus, nosso Pai, estou na Tua presença nessa noite para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E peço a Tua direção neste momento, se eu posso estar usando a direção, usando a irmã para trazer o estudo para nós, tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando, irmãos, o hino congregacional 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval, Ele tem o posto toda a proteção. Fico confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hortes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardada estou andando em seu amor, abrigada em seu divino poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém, irmãs? Vamos ler a leitura desta noite. Salmo 20, versículos 7 e 8. Nos diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e continuamos de pé. Amém? Nós sabemos, irmãs, que muitas pessoas confiam em tudo, menos em Deus, mas nós não. A palavra diz que a gente pode cair, mas o Senhor nos levanta e nós continuamos de pé e continuamos a nossa caminhada. Nada deve abalar a nossa fé. Temos que confiar que Deus nos guia e Deus nos guarda, como cantou o hino agora há pouco. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Aceita a nossa leitura nesse momento, Pai. Perdoa nossos pecados. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Graça e paz. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. O nosso tema é: que ano foi esse? Nós sabemos que foi um ano muito difícil. Lá em Jó 1:1 diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Louvado é o nome do Senhor. Este ano tivemos muitas coisas boas acontecendo e também nós podemos perceber que no meio dessa pandemia, a solidariedade das pessoas. As pessoas se comovendo com a dor do outro, as pessoas se colocando à disposição para poder ajudar os outros, e a igreja do Senhor também não parou.
A igreja do Senhor continuou pregando, evangelizando, se reinventando. E também os cultos nos lares, o culto doméstico também, que alguns lares tinham acabado, também começaram a acontecer. Isso significa que nós não precisamos de estar somente dentro do templo para adorarmos a Deus. Nós não precisamos de esperar momentos difíceis para poder ajudar uma pessoa. Nós podemos ver que devido a essa pandemia, a solidariedade estava no coração das pessoas, o desejo de auxiliar, as igrejas se levantando em oração, fazendo clamor pelas vidas, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas que de repente perderam seus entes queridos, pessoas precisando de consolo, e a igreja do Senhor estava lá buscando, se reinventando, para que o Evangelho de Jesus Cristo não parasse. Mesmo a gente não podendo estar de corpo presente na igreja, mas buscando ao Senhor nos nossos lares, orando uns pelos outros. Este ano foi um ano muito diferente, um ano atípico daquilo que já vivemos. Por isso que esse tema é: que ano foi esse? Muitos podem dizer que foi o pior ano da sua vida. Outros podem dizer que eles não sabem como foi esse ano porque o ano não terminou ainda. Mas o servo de Deus pode dizer que esse ano foi um ano de aproximarmos cada vez mais do Senhor. E continuando aqui o nosso estudo, diz assim: nada parou no meio do povo de Deus. Continuamos cumprindo a missão. Mesmo em meio à calamidade, não perdemos a oportunidade de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja do Senhor não perdeu o foco. A igreja do Senhor continuou cumprindo a sua missão no meio desse ano difícil, num ano de decisões, num ano de perdas, que foram muitas perdas. Pessoas sofrendo, pessoas enlutadas, mas foi um ano também que Deus levantou sua igreja. Foi um ano que Deus, vamos dizer assim, revificou a sua igreja para estar buscando e orando uns pelos outros. E esse texto, ele é baseado nesse estudo no livro de Jó. O que aconteceu na vida de Jó? As coisas na vida de Jó foram acontecendo muito de repente. Um dia após outro, não sei se aconteceu no mesmo dia ou um dia após o outro, mas o que nós estamos vivendo agora, dá para fazer uma comparação com o livro de Jó, dá para fazer uma similaridade da nossa história com a história de Jó, porque a palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem honesto, um homem que procurava fazer o bem e se apartar do mal. E qual é a nossa situação hoje? Será que temos vivido como Jó viveu? Será que temos temido o Senhor? Será que temos buscado o Senhor, procurado sermos honestos com as coisas de Deus, com as coisas desse mundo também? Será que temos procurado viver uma vida que agrada ao Senhor? Vejo muitas pessoas reclamando, muitas pessoas dizendo que não sabem o que fazer, completamente perdidas também. Mas também vejo muitas pessoas com o coração endurecido. Muitas pessoas que no meio da adversidade, no meio da dificuldade, elas não querem se render aos pés do Senhor. O ano faz diferença quando você entende que Deus está no controle da sua vida. Continua no controle da nossa vida em todos os momentos. Passando ali naquela dificuldade, já sabia que a presença de Deus estava ali com ele o tempo todo. No meio daquelas perdas, daquela calamidade, da sua saúde, perda da sua família, Deus está o tempo todo. E hoje não é diferente, irmãos. Deus continua conosco, Deus continua cuidando de nós. Mas uma coisa nós temos que aprender com Jó. Jó não abriu a boca para reclamar, Jó não abriu a boca para questionar a Deus, mas ele simplesmente aceitou, sabendo assim que Deus está no controle da vida dele, que tudo que estava acontecendo na vida dele era permissão de Deus. Será que essa pandemia que aconteceu não foi permissão de Deus? Será que Deus não permitiu essa enfermidade para que o povo se achegasse mais ao Senhor? Será que Deus, olhando para nós e vendo a nossa situação, de muitas vezes nos distanciarmos da presença dEle, e o Senhor usar essa situação para nos aproximar dEle cada dia mais?
Eu posso dizer que ano foi esse, baseado nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha vida de intimidade com Deus. E você também pode fazer isso. Você pode fazer uma reflexão. Como foi esse ano? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade com Deus? Você tem sido uma pessoa honesta, justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tem buscado o Senhor? Vamos refletir, vamos pensar sobre este assunto. E eu tenho certeza que aquilo que precisar de ser mudado, aquilo que precisar de ser transformado, e nós entregarmos na mão do Senhor, Ele vai poder fazer grande obra na nossa vida, maravilha na nossa vida, porque Ele está conosco e Ele quer tomar o controle da nossa vida, mas muitas vezes nós entregamos parte da nossa vida na mão do Senhor, mas parte nós seguramos. E depois nós questionamos, aonde está Deus? Por que Ele permitiu acontecer isso? Nós vemos o comportamento de pessoas muito diferentes, diversos comportamentos, opiniões diferentes. Mas quando você volta para a palavra de Deus, você tem que pensar, como está a minha vida com o Senhor? A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria e precisamos temer ao Senhor. E esse assunto nós vamos continuar desenvolvendo, aprendendo com a palavra do Senhor, aprendendo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações neste dia. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. E hoje eu vou falar com os irmãos sobre o tema bondade. A bondade em 2020, num ano tão atípico, que aconteceram tantas coisas ruins, mas também aconteceram muitas coisas boas. A primeira delas é falar sobre a bondade. Uma coisa hoje que é visível perante a sociedade, a bondade entre as pessoas. E isso é muito importante. Há tempo que não se via isso numa sociedade tão violenta. Só se via cenas violentas. E hoje nós sentimos, a gente não só vê, mas a gente também sente que o ser humano se tornou melhor. Então, é isso que Deus quer de nós. Foi para isso que Ele nos tirou da zona de conforto. Porque quando Deus quer moldar uma pessoa, Ele tira ela da zona de conforto e vai lapidando, vai moldando. O processo é doloroso, mas é preciso, é necessário. Então, quando Deus viu que o ser humano estava assim, tão desatento à dor alheia, tão desatenta ao problema que o outro está passando, né? E você ali, muitas vezes, tão ocupado com as coisas do dia a dia, que não percebia. São muitas almas sofrendo, muitas almas sedentas. E Deus quis chamar a atenção da sua igreja para isso. Porque Ele nos colocou à prova. Ele nos tirou da zona de conforto e nos colocou à prova para que orássemos mais, para que assim nos tornássemos seres humanos melhores, pois é assim que Deus trabalha. E quando isso acontece, a gente se aproxima mais da bondade de Deus. E quando a gente se aproxima desse ensinamento que o Senhor sempre passou para nós, da sua bondade, quando a gente se aproxima mais de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, isso aí, essa bondade, né, que nós vemos hoje do ser humano, um com o outro, né, da própria sociedade, essa máscara que nós usamos no nosso dia a dia, é justamente
para nós termos essa noção que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Essa doença ela veio para isso, para que nós entendamos o seguinte, que nós não somos diferentes. Os status se igualaram, são todos iguais, todos perante o Senhor, somos todos iguais. Então é isso que Deus quer de nós, que nós busquemos mais, que nós oremos mais, que nós nos prostremos mais diante da sua presença, para que nós sejamos pessoas melhores, de acordo com os seus ensinamentos. É isso que Deus quer. E quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós fazemos coisas melhores. Nós enxergamos que o nosso próximo precisa de nós. Nós enxergamos que somos todos iguais perante Deus. E é nítido isso, irmãos. É nítido que a bondade das pessoas esse ano está exalando. Nós estamos exalando um perfume diferente, que é o perfume da bondade. Assim como Jó, né, mesmo perante todas as suas dificuldades, ele nunca blasfemou contra o Senhor. Ele enfrentou todas as suas mazelas, mas confiando na bondade do Senhor sempre, que ele não sabia quando, mas ele sabia que o Senhor ia tirar ele daquela prova. Por isso que ele continuou na fé até o fim, sendo uma pessoa íntegra e bondosa. E assim nós devemos ser também, irmãos. Não vamos murmurar, vamos continuar em espírito de oração. Oremos uns pelos outros. Boa noite, irmãs, graça e paz. Dando continuação ao nosso estudo, eu vou estar falando um pouquinho sobre o tema Esse foi um ano de buscarmos mais a Deus. Por quê? Nesse ano nós buscamos mais a Deus. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse ano foi um ano difícil, né? Muitas coisas ruins aconteceu e tem acontecido. Essa pandemia aí que ora parece que vai acabar, mas volta com força. Mas Deus, ele está no controle de tudo. Tudo coopera para o bem dele. Então, às vezes nós como servos, a própria igreja mesmo, ela estava se limitando muito àquele espaço ali da igreja, como se nós só pudéssemos buscarmos a Deus ali. E em casa, alguns vivem ao seu bel prazer, fazendo aquilo que lhe agrada, e não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que nós buscarmos Ele o tempo todo o tempo, toda hora. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas acontecer para que nós buscamos mais a Ele. Nesse tempo de pandemia, as famílias se reuniram em seus lares, ressuscitaram os cultos dos lares, né? Porque muitas famílias não estavam fazendo mais. Comigo mesmo aconteceu isso, né? Tinha muito tempo que eu e o Eduardo a gente não fazia. E nós começamos a fazer de novo, a ler a Bíblia, estudar a Bíblia em família, orar em família. Então, nós, os cristãos principalmente, eles buscaram mais a Deus, e até aquelas pessoas que não se diziam não ter compromisso nenhum, começou a buscar, a clamar, lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso, e só Deus mesmo para estar nos ajudando na situação difícil que nós estamos levando. E baseado no estudo do livro de Jó, Jó, ele era diferente de alguns dos nossos, de como nós vivemos. Jó, ele era colocado por Deus, o próprio Deus falava que Jó era justo, né? Só que o inimigo, ele falava que Jó era justo porque ele tinha bel prazer, que Deus dava as coisas boas para ele. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, menos na sua vida. E em nenhum momento Jó desistiu de Deus. E nesse momento que nós estamos vivendo também, nós não devemos desistir de Deus, confiar que Deus está no controle, que Deus vai estar conosco, e que se nesse ano que passar e no outro que vier, tivemos que buscar mais a Deus, Deus vai nos dar a condição para estar buscando, assim como Ele deu a Jó.
Eu vou estar lendo aqui o Jó 38, que eu acho que bate muito com esse tempo que nós estamos vivendo, né? A situação ali que Jó estava vivendo, né? Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios e com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, o que Deus quer dizer isso para Jó? Quem é? Quem somos nós? Quem sou eu para questionar o meio como Deus age? Onde eu estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Então, Jó, ele sabia todo o tempo quem era Deus e que ele sabia que o Redentor dele vive. E assim temos que ser nós. Tá difícil? Estamos perdendo gente amiga, gente conhecida, pessoas da família. Tem gente que está com medo, não quer nem sair mais com medo desse vírus. Mas nós temos que confiar que Deus ele está presente. Naquela situação toda que Jó estava passando, Deus ele estava o tempo todo ali presente na vida de Jó. Deus estava observando tudo que estava acontecendo ali. Quando foi do querer dele, ele se manifestou. Aí então Jó ainda diz: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E nesse tempo nós buscamos mais a Deus, nós conhecemos mais a Deus. A vida estava tão corrida que Deus deu uma freada para que nós possamos ter tempo de buscar Ele, de ler a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, de conhecer Deus. E quem somos nós para questionarmos o jeito como Ele age? Assim como Jó passou por toda aquela tribulação e ele permaneceu, ele se fortaleceu, ele saiu mais fortalecido. Se antes ele já era tido como justo por Deus, ele já era um servo fiel, quem dirá depois de tudo isso que ele passou? Então assim sejamos nós, que nós possamos sair fortalecidos dessa situação toda e aprendendo cada vez mais do Senhor, porque a cada dia nós temos muito a aprender com o nosso Deus. Amém. Nosso estudo diz assim: as cicatrizes foram profundas, mas o cuidado de Deus marcou profundamente a nossa vida. Esse foi um ano de lutas, mas glorificamos ao Senhor por suas infinitas bênçãos, que possamos reafirmar em nossos corações a nossa esperança e a nossa confiança, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. E esse estudo foi escrito pelo pastor Cláudio Eduardo de Macedo Costa. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida desse pastor com esse estudo abençoado e abençoando também a vida de cada irmã. Sim. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar.
nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a teu reino. Amém. Acho que agora saiu, hein?